Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra. E é uma alegria estarmos juntos, como todos os domingos, às 20 horas. Nós temos um grande encontro espiritual. Abrimos os nossos lares e convidamos Jesus para nos envolver, para nos acompanhar, para nos auxiliar. Hoje é dia 24 de abril de 2022 e nós estamos juntos cumprimentando. Olá, Tatiane Mendes, que bom, Tatiane, senti sua falta. Seja muito bem-vindo, os amigos vão chegando pelo Facebook, pelo Instagram, e nós vamos criando essa grande rede de esperança, de fraternidade. Boa noite, Carmelina, José Roberto, Regina, Dona Adélia, Adília Milagres aqui conosco, a Anne Eliane. Muito bom, muito bom. E nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente para iniciarmos o nosso Evangelho. Convidamos a todos, quem desejar, peguem também o seu Evangelho para acompanhar conosco. Coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, que ao final ela será magnetizada. E nós vamos cumprimentando também a Cleia. Seja muito bem-vinda, Cleia, Geraldo Magela, que bom. Mas, amigos, são exatamente 20 horas e nós vamos iniciar fazendo a leitura de uma página de um livro de mensagens. Boa noite, Rita de Cássia, Sueli, Pedro Balalai, todos esses amigos muito especiais, muito queridos. Eu vou pedir a vocês um minuto, e o Roberto vai cumprimentando os amigos que estão aí chegando, e daqui a menos de um minuto. Então, mais uma vez, né? Boa noite. Aqui eu tenho o registro também do querido amigo lá de Piratininga, São Paulo. E damos parabéns, né? Pelo dia de ontem. E ao Vicente também. O Vicente, nosso querido companheiro, né? Confrade aqui de Olambra. No dia de ontem nós acrescentamos mais um capítulo na nossa história. Então muito obrigado aí, sinto-me grato pelo lembrete dessa data. E aí volta a Leila, não sei, Leila. É verdade. Boa noite, Mariana. É que eu esqueci de pegar nosso livrinho de mensagens, então tive que levantar. E aqui o livro Convites de Sheila, pelo médium Cleiton Levi e o Espírito Sheila. E eu vou abrir aqui numa página, vamos ver o que os benfeitores nos trazem. A mensagem se intitula Gotículas. E começa assim: para um pouco e olha ao teu redor, enxergarás incontáveis almas desfalecentes, vergadas no peso de inúmeras dores. Muitas trazem feridas abertas, pedindo socorro imediato. Outras carregam úlceras ocultas, reclamando atenção espiritual. Diante deles, evita a postura de julgador e aproxima-te para ajudar. Eles não te exigem solução imediata para os problemas que enfrentam. Contam apenas com a tua generosidade, na forma de pequenos atos. Ninguém precisa dominar a oratória eloquente para dizer breves palavras de consolação e incentivo. Não é preciso a mesa abastada para acalmar estômagos infantis necessitados simplesmente de leite morno. Ninguém te exige sejas a chuva volumosa que abastece lavouras inteiras. Podes, todavia, ser o orvalho bondoso e discreto,
cujas gotículas aliviam os corações ressecados pelo sofrimento. Faze assim, e as gotículas de fraternidade que verteres nas horas anônimas se transformarão em refrigério para a tua própria alma, felicitando-te com a paz imperecível. Mensagem de Sheila, convites de Sheila. Gotículas. Cleiton Levi. Gotículas. Amigos, vamos agradecer ao Senhor da vida e rogar que possamos ser essas gotículas para aliviar, para dessedentar, para refrigerar as almas, muitas das vezes, que se encontram como verdadeiras labaredas. Dai-nos, Senhor, a força, dai-nos a perseverança, dai-nos a fé, para que possamos ser trabalhadores úteis da Tua seara. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa caminhada, para que possamos caminhar lado a lado contigo. Sê conosco, Senhor Jesus, agradecendo a cada emissário que do alto acorreram para os nossos lados. Nós damos início a mais esse evangelho no lar e pedimos, Senhor, sê conosco, agora e sempre. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Amigos que sempre nos acompanham, e para aqueles que estão agora aqui ao vivo conosco e para os que vão depois assistir a nossa gravação. É muito bom estarmos juntos. Receba o nosso abraço carinhoso. Para aqueles que estão todos os domingos, nós encerramos o capítulo 28 e iniciamos agora. Voltamos para o início do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos procurar analisar com calma, com tranquilidade, para que a gente possa compreender como que foi formatada essa obra, esse grande monumento que é um consolo para as nossas almas. A semana passada, nós iniciamos essa apresentação do livro. Eu até vou aproveitar para mostrar aqui o meu. Iniciamos a apresentação do livro e hoje nós vamos dar continuidade, passando agora a palavra para o Roberto, para que ele possa fazer uma breve apresentação do sumário do livro do Evangelho. Boa noite a todos e a todas. Meus sinceros cumprimentos e que a paz do nosso Mestre Jesus reine entre nós. Nós vemos a forma como estruturada, a Helene lembrou há pouco, e a semana passada lemos a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós temos à nossa frente. O sumário, em verdade, seria um índice, né? Um índice não remissivo, mas um índice sequencial dos assuntos aqui tratados, e que está estruturado em 28 capítulos. Nós temos lá inicialmente uma explicação que naturalmente deve-se fazer quando se está propondo fazer uma apresentação, mas não diria até uma reflexão inicial. E depois temos ainda o prefácio. Agora na página, aí vai variar de acordo com a edição de cada um, mas no primeiro momento nós temos uma introdução. E nesta introdução, Kardec fala sobre os objetivos desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Fala também sobre a autoridade da doutrina espírita,
o controle universal do ensino dos espíritos, ainda as notícias históricas, né? Vai falarmos sobre, recordarmos sobre Sócrates e Platão, como tendo sido realmente aqueles precursores da ideia cristã e do espiritismo. Era uma época, remontando à Grécia Antiga, em que ainda o cristianismo não existia, enquanto religião, porquanto Cristo ainda não teria nascido. É bom frisar isso, nascido e não renascido entre nós. Porque os Espíritos dão conta de que é o Espírito que é entre nós, que é conhecido como Jesus, o Cristo, ele não reencarnou. Ele encarnou uma única vez. Aí eu deixo agora para a Leila para fazer o resumo, né, a leitura do capítulo 1, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Então, nós temos aqui, nessa introdução também, fecha a introdução com um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Kardec vai mostrar que esses precursores já traziam muitas das ideias que depois viriam através de Jesus. Então, encerrando a introdução, vem o capítulo 1, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Jesus vem mostrar que o objetivo dele não era de destruir, ao contrário, era de fortalecer a lei de Deus. A gente tem que ver qual era a lei, né? Na época. Que lei é que Jesus aí se referia, né? Então, mas depois, à medida que nós formos estudando o Evangelho, que formos acompanhando semanalmente o nosso Evangelho no lar, porque quando nós fazemos o Evangelho no lar, só para ficar bem esclarecido, nós podemos, não é um ritual, não existe um roteiro obrigatório. Mas quando nós pegamos um livro, pelo certo, a gente começa desde o início. Nós não pegamos um livro pelo meio ou pelo final. Então, quando nós iniciamos o Evangelho, para que a gente possa beber dessa fonte, é interessante que a gente comece desde a introdução até chegar ao último capítulo. Então, o capítulo primeiro é Não Vim Destruir a Lei. E aí, cada capítulo tem seus temas e subtemas. O capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. O capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. O capítulo 4, Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. E é um capítulo interessante, porque fala sobre a ressurreição, sobre a reencarnação. Capítulo 6, Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 6, O Cristo Consolador. O 7, Bem-aventurados pobres de espírito. 8, Bem-aventurados que têm puro o coração, lembrando que bem-aventurados quer dizer felizes, felizes. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, é o capítulo 9. O 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. 11, Amar o próximo como a si mesmo. 12, Amai os vossos inimigos. 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. 15, Fora da caridade não há salvação. 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. 17, Sede perfeitos. 18, Muitos os chamados, poucos os escolhidos. 19, A fé transporta montanhas. 20, Os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora, que seríamos nós, os espíritas. 21, Haverá falsos cristos e falsos profetas. Um alerta que Jesus fez e que Kardec traz
para que nós não sejamos enganados. 22, não separeis o que Deus juntou. 23, estranha moral. 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. 25, buscai e achareis. 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. 27, pedi e obtereis. E 28, que foi o que nós levamos um tempinho, a coletânea de preces espíritas. Então, 28 capítulos, todos com seus subtemas, sendo analisado cada um desses capítulos por Kardec e pelos benfeitores amigos. E o Evangelho, ele termina com uma nota explicativa e um índice geral. Mas aqui agora o Roberto tem, depois desse sumário, vem uma explicação para que a gente possa também ter uma compreensão da obra. Vocês podem até de repente achar um pouco cansativo, mas para que isso? Mas é importante nós termos essa noção, porque simplesmente abrirmos o Evangelho ao acaso e lermos um pequeno trecho, nós não vamos conseguir ter essa compreensão desse monumento, que é essa obra. Então a gente está dando início, e nesse iniciozinho vamos buscar um pouco dessa compreensão, entender quem foi Kardec, quando é que foi publicado o Evangelho, ter essa compreensão dessa obra. Mas o Roberto tem agora uma explicação para dar. Então, a semana passada nós iniciamos com uma nota da editora, né, que achamos muito apropriada. E lá, então, o Rui Barbosa dá conta de que Guilherme Ribeiro, que foi o tradutor da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, na versão do francês para o português, e após esse esclarecimento, aí vem a FEB, e que faz uma explicação, uma nota explicativa, também relativa a essa terceira edição. Lembrando que a FEB é a Federação Espírita Brasileira, porque nós estamos trazendo a primeira tradução que foi feita pela FEB, Federação Espírita Brasileira, porque depois tiveram outras editoras que também traduziram e publicaram o Evangelho, editoras espíritas, logicamente. Aliás, é uma curiosidade editorial, né? Consta que atualmente, para mais de 50 editoras, não quer dizer que são 50 versões do Evangelho segundo o Espiritismo, mas publicações têm patrocinado, digamos, essa divulgação, porque à medida que cada editora divulga, ou seja, imprime e coloca à disposição do público, nós temos aí um potencial multiplicativo nessa tarefa de divulgação. É uma tarefa gigantesca, apesar de tudo que já foi feito. Ela é uma tarefa que não cessa nunca. Depende também de nós, fazemos a nossa parte. Então, nessa explicação, assim se colocam os editores. Como é do domínio público, Kardec, ao imprimir a terceira edição do seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo, por ordem dos Espíritos, reformou completamente as edições anteriores, suprimindo inúmeros trechos, acrescentando outros, alterando a redação de muitos e a numeração de vários parágrafos, tendo anteriormente modificado o próprio título da obra. Eu não me recordo. Era imitação do Evangelho. A imitação do Evangelho. A imitação do Evangelho. Então até ficava a imitação, porque a imitação
poderia, para o vulgo, né, aquele que não conhece, parecer como sendo uma cópia mal feita. Então a imitação, esse título, os próprios espíritos, que é interessante colocar isso, e eles é que sugeriram a Kardec fazer essas mudanças que aqui estão assinaladas. Então, eles ainda dizem, a terceira edição francesa ficou, pois, sendo a definitiva. Ou seja, nunca mais houve alterações, e é como é divulgado, melhor impresso e publicado o Evangelho hoje, para o público de modo geral. Então, esse diz ainda que é obediente às instruções que os Espíritos deram a Kardec. E por Kardec, né, aceita essas sugestões. Fez a presente tradução da referida terceira edição francesa, sobre a qual Kardec escreveu na Revue Spirit de novembro de 1865, seguinte. Então, falando no português, é a Revista Espírita, né, daquela edição lá de 1865. E assim registrou. Esta edição foi completamente refundida. Além de algumas adições, as principais modificações consistem numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, tornando a obra de mais fácil leitura e facilitando igualmente as consultas. A editora FEB assina essa nota explicativa. É interessante, porque essa explicação aqui, nós estamos fazendo o Evangelho no Lar. Nós temos o estudo do Evangelho às terças-feiras, às 20 horas. Mas mesmo o Evangelho no Lar, é importante a gente ter essa compreensão de quando é que surgiu essa obra, porque senão a gente fica com uma fé que não é uma fé raciocinada, acaba ficando uma fé vacilante. Porque eu vou ler esse Evangelho, é um ritual. Me disseram que é importante fazer o Evangelho no Lar pelo menos uma vez por semana, sempre no mesmo dia e sempre no mesmo horário. Então, eu tenho que cumprir esse ritual. E não temos noção do que estamos fazendo. Então, como estamos iniciando, sentimos essa importância, termos essa compreensão. Eu já ouvi pessoas que se professavam espíritas dizerem, não me interessa saber quando que foi publicado as obras espíritas. Quando que foi publicado o Livro dos Espíritos e obras nenhuma, isso não me interessa. Mas como que nós podemos ter uma fé raciocinada se nós não soubermos quem trouxe a obra, aonde que essa obra surgiu, qual o objetivo dela? E aqui nessa explicação que a Federação Espírita Brasileira faz, vem dando essa noção de que, primeiro, a primeira publicação, que eles aqui não falam, mas a gente sabe, o nome era Imitação do Evangelho, ela foi publicada em 1864, mas depois ela sofreu alterações porque os próprios espíritos assim orientaram a que Kardec fizesse essa modificação, essas alterações, essas supressões e colocando outras coisas que não tinham sido incluídas na primeira edição, da mesma forma que o Livro dos Espíritos. A primeira edição de O Livro dos Espíritos, que nós comemoramos em 18 de abril de 1857, mas não foi a obra definitiva. A primeira edição tinha apenas 504 questões. Depois ampliou-se para 1019 questões. O Evangelho, que surgiu em 1864, mas quando ele vem para ser traduzido aqui para o idioma português,
nós, entre aspas, né, nós, tradutores que fizemos essa tradução, foi da 3ª edição. Então, quem conseguir lá uma primeira edição, não foi dessa primeira edição, não foi dessa primeira edição que o Guilom Ribeiro fez a tradução. O Arnaldo gostaria de saber aonde vocês estão lendo. Eu estou lendo aqui do meu livro, do Evangelho, logo no início do Evangelho, que tem lá uma parte escrita assim, explicação. É que talvez vocês aí, não sei nem se vão... É porque aí para vocês fica ao contrário, né? Para vocês fica ao contrário, mas aqui, ó, explicação. Então, essa explicação dada pela editora, por favor. Eu acho que o Arnaldo está querendo saber qual a parte do Evangelho que nós estamos. Arnaldo, hoje nós como se fosse um índice do Evangelho, tá? Então, esse índice ele é composto de 28 capítulos. Então, logo na página 10, a depender também da edição de cada um, podemos assim dizer que é um périplo, ou seja, é uma antecessão dos capítulos que nós vamos ler, tá bom? Logo no início. Talvez o Arnaldo esteja assim meio desconcertado, porque nós encerramos o Evangelho lá no capítulo 28, né? E agora, semana passada, nós já iniciamos, como a Leila costuma dizer, já pela capa, né? E aí nós estamos hoje lendo a explicação. Então nós lemos aqui o sumário, e agora lemos aqui na sequência essa explicação. Algumas editoras, eu não sei, Arnaldo, qual é a edição que você tem em mãos, quem foi a editora, né, a publicação, mas nós estamos vendo na publicação da FEB, então eles colocam essa nota. Talvez em outras edições, eles e outras outras editoras, eles não coloquem essa nota. Mas então no livro da FEB, editado pela FEB, sim, ele tem essa explicação. Porque nós falamos a semana passada, o livro que nós estamos utilizando aqui para o nosso Evangelho no Lar, é traduzido pela Federação Espírita Brasileira. O Arnaldo, ele agora achou. Então, nessa explicação, porque nós já vamos encerrar para fazer a nossa prece, nessa explicação da editora, da Federação Espírita Brasileira, vem explicando isso. Dá licença, que ela foi vinda a tradução da 3ª edição. É muito interessante sabermos isso, porque os próprios espíritos orientaram a Kardec como que deveria ser feita essa mudança da primeira edição, para que ficasse uma obra mais completa. E ele, inclusive, lá na Revista Espírita, de 1865, novembro de 1865, Allan Kardec comenta sobre isso. Lembrando que a Revista Espírita, a Revista Espírita iniciou a sua primeira publicação mensalmente, todo mês, a partir de janeiro de 1858. O Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857. Menos de um ano depois, em janeiro de 58, Kardec começou mensalmente publicando a Revista Espírita, e essa publicação foi até março de 1869, com Kardec à frente, porque Kardec desencarna em 31 de março de 1869. Então foram 12 anos
mensalmente de publicação da Revista Espírita, que também é importante conhecermos a Revista Espírita. Interessante você ter comentado isso, porque a gente fica se perguntando se a gente falasse, mas eu estou muito cansado, hoje deixar para amanhã. A última edição, que é de março de 1869, né, ela não teria acontecido. Né? Agora, essa daqui talvez responda aos questionamentos. É uma edição histórica, né, que nós temos em mão. Aqui dá para ver direitinho, né, bem próximo, esse fundo tajado em vermelho. E a edição histórica comemorativa dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então essa tiragem teve 200 mil exemplares e é a que nós utilizamos para os nossos trabalhos. Mas, amigos, não consigo, mas sejam todos muito bem-vindos. Temos que às vezes a gente não consegue visualizar. Mas só para lembrar vocês, semana que vem nós vamos prosseguir ainda nessa introdução aqui da obra. Aí veremos o prefácio. Essa introdução é bem demorada, e nós vamos ver o prefácio semana que vem, que é lindo. Porque de é uma antemão, mensagem... Leila, eu já provoco os nossos ouvintes aí, internautas, a procurarem pesquisar um pouquinho quem era o Espírito de Verdade, quem foi o Espírito de Verdade. Ele que faz o prefácio do livro. É uma mensagem linda. Então, amigos, quem colocou seu copinho, sua garrafinha de água, e para aqueles que sentem uma necessidade maior, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. Mas os que sentem que têm condições de doar, vamos fazer agora uma grande rede de doação. Jesus conta conosco. O planeta precisa. Porque nós sabemos que as portas largas, elas são muito convidativas. Poucos são aqueles que se dispõem ao trabalho no bem. Por isso Jesus disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Somos poucos encarnados nesse momento, mas para cada encarnado aqui reunido nessa noite, para cada encarnado, às vezes, tem 100 desencarnados. É uma equipe espiritual grande, torcendo para que a gente possa fazer a nossa parte. Então vamos fazer a nossa parte. A partir desse momento, vamos oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Vamos vibrarmos muito amor, muita esperança, muita paz. Vamos agora visualizando todo o nosso planeta sendo envolvido por uma luz de amor, por uma luz de cura. Vamos juntos agora percorrendo cada recanto do nosso orbe, vasculhando cada milímetro do nosso globo, adentrando nos lares, pacificando, harmonizando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, que possamos juntos, com os benfeitores amigos, aliviar, consolar, despertar a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Que possamos, juntos com cada trabalhador do Cristo, oferecermos os nossos melhores pensamentos e sentimentos e, com a permissão de Deus, levarmos a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura da alma. Porque quando o espírito está saudável, o corpo não mais adoece. Vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. Vamos juntos com os trabalhadores do Cristo, oferecendo do nosso magnetismo para magnetizarmos as águas colocadas com este propósito.
magnetizarmos as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais, magnetizarmos os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas. Magnetizarmos as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todas as contraindicações. E juntos com cada emissário do alto, nós vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E vamos envolvendo a cada nome que chegou à nossa casa espírita no decorrer desta semana. Nomes de irmãos encarnados e desencarnados, para que possam ser todos acolhidos pelo amor do Cristo. E nós vamos vibrando e confiando e entregando na mão desses missionários do bem. E agora, nós convidamos a todos para dirigirmos os nossos pensamentos aos nossos lares. E vamos dar um tempo para podermos dirigir as nossas súplicas, para que os benfeitores amigos possam oferecer o melhor a cada um que nos vem à mente. E entregando aos emissários do alto a continuidade desse trabalho, nós convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura, e nós convidamos para que possamos juntos louvar, agradecer e, se desejarmos, realizarmos os nossos pedidos. Confiemos no amor de Jesus através dos seus benfeitores. Pai nosso, que estás nos céus,
Santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor. Livra-nos de todo mal. Tu és amor, Tu és bondade, Tu és perfeição. Conduza-nos, Senhor, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos estar novamente no próximo domingo, reunidos em nome do Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa semana que se inicia. Dirija, Senhor, dirija as nossas vidas com gratidão aos nossos anjos guardiães, com gratidão a cada benfeitor amigo que acorreu ao nosso lar, com gratidão a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos e pedindo que a doce paz de Jesus permaneça junto a nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Que bom, amigos. Depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer, lembrando a vocês, para aqueles que depois também irão nos assistir e que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram. Nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Boa noite, Henrique Relieves. Seja muito bem-vindo. Mas, amigos queridos, quem ainda não conhece os nossos canais, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. Nós temos mais de 800 vídeos separados, todos por playlist, de fácil acesso. Temos um grande manancial, uma grande fonte espiritual para nos alimentarmos e para também alimentarmos a outros. A humanidade precisa. Jesus conta conosco. Boa noite, Mariana Fosati, Carmelina Godoy. Amigos queridos, amanhã é segunda-feira, 20 horas, pelo Facebook e pelo Instagram, nós temos a nossa palestra semanal. Estão todos convidados. E terça-feira é o nosso estudo do Evangelho, também pelo Facebook, pelo Instagram, às 20 horas. E nós temos o nosso estudo do Evangelho e logo a seguir, na terça-feira, não é ao vivo, é à distância, nós temos a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. Nós vamos falar o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. Quem desejar uma orientação, um atendimento fraterno ou encaminhar algum nome, caminho para o DDD 19, e o celular é o 99-341-6316. 1999-341-6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Uma ótima semana, Jesus sempre no lar, no coração, junto a cada um. Um beijo grande, até amanhã, com as bênçãos de Deus.
Que muito obrigado a todos vocês. E aqui eu vou até aproveitar deixa o fechamento, já para pedir desculpa aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Instagram e que nominalmente não nos dá para citá-los. Por quê? É que na nossa apresentação aqui, como nós colocamos o celular na horizontal, então os nomes, ou seja, aqueles que estão nos acompanhando, os seus nomes aparecem na vertical, ou seja, não dá para ler, ao contrário da horizontal, tá bom? Feitas essas explicações, nossos agradecimentos sinceros, de qualquer forma, o que estão nos assistindo, nominados ou não, o que importa é que estejam em sintonia, vibrando conosco nessa magnífica hora, neste momento singular que temos, que é o nosso encontro todos os domingos às 20 horas. Então, um bom início de semana, e por que não dizer toda uma semana excelente para todos nós, e que Deus, em sua infinita misericórdia, nos permita um novo reencontro no próximo domingo. Até lá, se Ele assim permitir.